Você deixou aí bem claro para a gente, né, essas consequências que as empresas têm que lidar. Então, eu te pergunto agora, quais seriam os possíveis efeitos dessa decisão para as outras redes sociais? Essa decisão vai servir como um recado para elas? Sem dúvida. A gente sabe que no mundo globalizado, no mundo que está pulverizado pelas redes sociais, a gente tem uma interlocução muito forte com empresas que estão sediadas em outros países. Isso não é exclusividade das Big Techs. A gente tem empresas do agronegócio, empresas financeiras, empresas das mais variadas naturezas que estão sediadas em outros países. Todas elas, via de regra, mantêm sua representação legal no país. Não só para que esse representante possa, digamos, sofrer determinadas sanções, mas que também esse representante legal possa agir em nome da empresa caso algum abuso seja cometido contra ela. No momento que você tem uma empresa que foge a essa regra, que tenta, de certa forma, burlar esse sistema, você está, evidentemente, diante de um caso anômalo. Mas ele não é tão anômalo assim. Se a gente pegar, por exemplo, a empresa concorrente aí que vem se propondo a ocupar o lugar do Twitter, a Blue Sky, ela também não tem representante legal no país. Então, veja, todo esse esforço tem sido feito para que a empresa X possa ser sancionada, e aí vem a substituir ela uma empresa que incorre no mesmo erro. Então, evidentemente, a gente tem um cenário que outras empresas vão começar a olhar com mais cautela para o Brasil, no sentido de que o Brasil é um país que a soberania é resguardada pelo STF. Claro, existe toda a discussão a respeito do banimento, de como isso poderia ferir os direitos fundamentais, como que isso poderia ser um ato atentatório à democracia, mas eu, de fato, não vejo esse cenário como plausível. A gente não está diante de um cenário em que nenhuma liberdade individual fundamental está sendo violada. Não houve em nenhum momento um banimento de conteúdos. As pessoas, os cidadãos brasileiros, em nenhum momento foram banidos, em nenhum momento foram impedidos de dizer aquilo que eles pensam, e ainda tem resguardado a sua livre manifestação de pensamento, que é exatamente aquilo que a Carta Constitucional, de forma muito clara, institui para todos os brasileiros. Agora, uma empresa sediada em outro país que se nega a cumprir decisões judiciais, ela evidentemente está sinalizando para todas as outras que ela tenta atingir, tenta atentar contra a justiça brasileira, né? Tenta burlar, de certa forma, a justiça brasileira, mas a justiça brasileira toma todas as medidas possíveis e até com um certo rigor, isso a gente tem que admitir, para que as leis delas sejam, para que a própria lei brasileira seja cumprida. Um pequeno exemplo, se vocês me permitirem, se a gente pensar que o nosso território, o território brasileiro, é exatamente a porção de terra, ou a porção espacial, ou a porção cyberespacial, onde a lei brasileira é aplicada, no momento que você tem uma lei, uma decisão judicial que não é cumprida, você tem um atentado contra a soberania do país. É como se você atacasse o território brasileiro. E no momento que isso é feito, o Brasil tem sim, na forma do Supremo, na forma do presidente da primeira turma, tem sim que reagir com todo o rigor possível para que a nossa identidade, para que a nossa dignidade enquanto nação seja preservada.